Hello there, and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. E hoje, na nossa 13ª aula, em plena quarta-feira 13. Quarta-feira 13, 13ª aula. Sabe o que isso quer dizer? Se você respondeu nada, se equivocou. Porque, na verdade, significa que nós estamos ainda mais próximos da nossa imersão em Inglês Fluent Wave. Se você ainda não está fazendo parte de um dos grupos no WhatsApp da imersão, para receber aulas ao vivo, conteúdos exclusivos, como áudios, podcasts, videocasts, um acompanhamento individualizado feito por mim, com você, no privado, tudo isso de graça, você precisa acessar waveidiomas.com agora e agir a seu favor. Se você deseja estar conosco na nossa imersão em Inglês Fluent Wave, o momento é esse. Então, aproveite, waveidiomas.com, preencha seu cadastro rapidinho e aguarde, porque eu mesmo, Marcelo Dutra, pessoalmente entrarei em contato com você. Vamos à nossa aula de hoje, da série Dissecando Frases em Inglês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu gostaria de dizer para você, welcome, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é a nossa 13ª aula, como eu disse anteriormente, portanto, existem outras 12 aulas anteriores que você precisa assistir. Recomendo, se você está chegando aqui pela primeira vez, que você faça isso, porque existe todo um conhecimento, um conteúdo que já foi entregue previamente, que será muito útil para você falar inglês fluente de verdade. Então, aproveite, tá bom? E se você já está comigo ao longo dessas 10, 11, 12 aulas, agora chegando à 13ª, também seja bem-vindo, vamos para a nossa frase de hoje. E a frase de hoje é: Don't put off your genius and greatness to a time in the future where everything is possible. Ou, desculpa, where everything is perfect. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Primeiramente, don't put off your genius and your greatness. Que quer dizer que você, sim, tem genialidade em si mesmo, tem uma grandeza, uma grandiosidade dentro de você mesmo, e não deixe essa grandeza e nem tampouco essa genialidade para depois, put off, né? A gente vai falar sobre isso quando eu dissecar cada uma quando eu dissecar essa frase, né? Entregando para você cada uma dessas palavras aqui, ou dessas partes dessa frase para você. To a time in the future, ou seja, para o futuro. Não deixe para depois a sua genialidade ou a sua grandiosidade. Num lugar onde tudo é perfeito. Where everything is perfect. Basicamente é isso que a frase quer dizer. Não deixe para depois o que você deve fazer hoje, esperando o momento perfeito, porque esse momento perfeito simplesmente não vai existir. Se você não sabe, eu estou aqui para dizer isso para você. O momento perfeito simplesmente não vai acontecer. E se você vive dizendo para você mesmo que, eu vou deixar para depois, eu vou fazer depois, esse não é o meu melhor momento, saiba que o seu melhor momento sempre será aqui e agora, porque é tudo isso que você tem. Você não tem passado e você não tem futuro. Você só tem o aqui e o agora. Esse momento presente. Então, faça valer a pena o fato de você existir, tá? Vamos começar, então? Vamos começar do começo? Vamos começar pelo phrasal verb put off. Don't put off. Put off é um phrasal verb, como eu disse anteriormente, e significa postpone, ou seja, deixar para depois. Eu sei. Em inglês nós temos uma palavra para isso, e em português a gente precisa de várias para explicar. Mas é assim mesmo que funciona, tá? O phrasal verb, que é um verbo mais uma preposição, um advérbio, né? Uma coisa assim meio diferente, que funciona aqui como no caso put off, é o mesmo que deixar para depois, ou o mesmo que postpone. Marcelo, eu posso usar postpone, don't postpone? Claro que pode. Posso usar put off? Claro que pode. Então, qual eu escolho? Você decide, tá? Ambos funcionam bem. Tá ok? E aí eu trouxe 2 exemplos para você para explicar como que nós utilizaremos o put off dentro de frases. Porque, afinal de contas, vocabulário isolado não forma frase sozinha. É importante que você tenha conhecimento suficiente para poder criar as suas próprias frases em inglês. E aí, a primeira frase diz o seguinte: Please don't put off studying English. O que essa frase quer dizer? Para você não deixar para depois os seus estudos. Estude inglês agora. Não deixe para depois. Foque no hoje, no momento presente. Lembra? Ok.
Agora, um detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui dentro dessa frase é que put off, quando depois usarmos um verbo, no caso aqui o verbo study, nós somos obrigados a usar o ing junto com esse verbo. Por isso temos studying. Repare que eu até grifei aqui a palavra. Don't put off studying, ok? E aí se eu pegar qualquer verbo, don't put off driving, don't put off writing, don't put off reading, que é a leitura, don't put off, qualquer verbo que eu usar depois, eu sou obrigado a usar com o verbo, com esse verbo com o ing, tá bom? É dessa forma que funciona. Agora, se nós nos atentarmos para a tradução disso, para a interpretação disso, é infinitivo. Então, não deixe para estudar, ok? Não deixe para estudar depois, tá? Então, eu estou usando estudar e não estudando, por exemplo, tá? Só para você entender, mas obrigatoriamente, a nível de estrutura de frase, você é obrigado a usar o ing junto com o verbo. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, está na segunda frase, don't put off your dreams, que significa não deixe os seus sonhos para depois, né? Quando nós dizemos isso, repare que depois do put off, nós temos agora uma coisa, né? Ou um noun, um substantivo, que é o your dreams. E aí, se você utilizar uma coisa depois do put off, você simplesmente coloca o nome dessa coisa, tá? Don't put off English, por exemplo, don't put off your dreams, don't put off your mother, enfim, não interessa. O importante é que você saiba que, independente do que você use, se for coisa, vem depois do put off normal. E se for um verbo, ele vem com o ing. Beleza? Ficou claro? Don't put off. Significa postpone, deixar para depois. Próximo, dando sequência, nós temos a palavra your genius. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a pronúncia, pronunciation da palavra genius, porque ela termina com US. E esse US em inglês é pronunciado us. Então, nós dizemos genius. E é comum eu ver isso, tá? As pessoas dizendo genius, ou então dangerous, ou então serious. Por quê? Porque está seguindo o padrão linguístico do português. Ok? Se você seguir o padrão linguístico do português, O, o S, por exemplo, nas palavras abaixo, elas são pronunciadas OUS, não é assim? Só que nós precisamos entender o padrão linguístico do inglês. E o padrão linguístico do inglês diz que o S é pronunciado US. Então, dangerous, tá? Serious, fabulous, ok? E se você não sabe, dangerous significa perigoso. Serious é sério e fabulous, fabuloso, tá? E você pode colocar isso dentro das suas frases, mas lembrando da pronúncia us. Dangerous, serious, fabulous. Para que você possa treinar isso agora, repita comigo. Vamos lá? Genius. Dangerous. Serious. Fabulous. Very nice. É isso aí. E é o treino que vai fazer você evoluir. Dando sequência, nós temos a palavra greatness and greatness. Então, era para não deixar para depois, né? Don't put off your genius and greatness. Que significa greatness? Bom, vem da palavra great, que é grande, né? E aí você tem o sufixo ness. A gente já falou em aulas anteriores sobre prefixos e também sobre sufixos. Nós usamos, por exemplo, um sufixo chamado li, né? Em uma das aulas anteriores. Se você não assistiu, volte e assista, você vai se beneficiar bastante. Mas hoje, em especial, eu quero trazer o nes, que não é sempre, mas a maioria das vezes nós vemos ele como dade. Então, grandiosidade, por exemplo, greatness, tá? E aí eu trouxe outros 3 exemplos para você. Abusiveness, abusividade, anxiousness, ansiedade, e cordialness, cordialidade. Então, se você entender que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é usado como dade, você poderá identificar o significado de uma palavra mais facilmente quando você vê esse nes no final dela. Tá bom? Então, fica a dica aí para você. And greatness. Dando sequência na frase, nós temos to a time in the future. E olha, eu quero ressaltar para você que nós temos sim uma preposição aqui, que é a preposição in. E sobre preposições, no nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, você pode acessar
uma aula completa, com mais de 1 hora de duração, falando especificamente sobre prepositions, preposições em inglês. E aí eu trago várias outras preposições além do when. Se você ainda não assistiu essa aula, recomendo que você procure ela no nosso canal no YouTube. Em especial, aqui hoje, na nossa aula, eu quero falar sobre in the future. To a time, né? Num tempo, num período, mas in the future. Porque eu posso dizer no futuro, e aí olha que interessante, em português eu preciso de 2 palavras apenas para isso, no futuro. Mas em inglês eu preciso de 3, in the future, in the future. E se eu quiser falar no passado, eu digo in the past. Então eu tenho um padrão aqui, tá vendo? E aí eu trouxe um exemplo para você, ó. I was a professional fighter in the past. Se você não sabe, sim, eu era um lutador profissional de arte marcial no passado. Então, se você entender que você pode fazer isso, tanto para o futuro quanto para o passado, por exemplo, né? E começar a criar as suas próprias frases usando isso, você vai conseguir fazer essa associação e essa junção para você ter essa informação e conseguir evocá-la todas as vezes que você precisar falar em inglês. Então, faça uma frase sobre você relacionada ao futuro, faça uma frase sobre você relacionada ao passado, faça uma frase sobre você relacionada ao presente, in the present. Você vai seguir o mesmo padrão, tá? E você vai conseguir treinar isso. Então, o treino te leva à evolução, tá bom? Se a gente quer chegar a algum lugar, se a gente quer adquirir algum comportamento, seja ele qual for, nós precisamos treinar. Queremos chegar lá mais rápido, precisamos treinar mais, intensificar o treino, desde que saibamos o que a gente está fazendo. Porque quando a gente não sabe o que está fazendo, por exemplo, quando eu vejo isso acontecendo demais, as pessoas tentando estudar inglês sozinho, sem saber o que está fazendo, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, de professores distintos, que possuem ideias de ensino completamente diferentes, opostas muitas vezes umas das outras, e aí fica completamente perdido. Né? Se você é uma dessas pessoas, saiba que é importante você definir um caminho para você. Se você chegou até aqui, está assistindo essa aula e entendeu que eu posso lhe ajudar nesse processo enquanto seu professor, então é importante que você siga esse caminho que eu estou passando para você, com esse passo a passo. Caso contrário, pegando um monte de coisa separada, diversificada, não vai fazer você chegar até onde você deseja, tá ok? Então é isso. E para darmos continuidade, finalizando aqui a nossa frase de hoje, nós temos where everything is perfect. E aí, em especial, a palavrinha where, que já foi mencionada em aulas anteriores, nós utilizamos isso para lugares, né? Places. E aí eu tenho uma atividade para você. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, where are you from? Hoje, a Wave Imersão Linguística se encontra em todos os continentes do planeta. Sim, nós temos alunos em todos os continentes do planeta. Nós estamos em 21 dos 26 estados brasileiros, mais Distrito Federal. E através das nossas escolas físicas ou através do nosso curso online, Wave Online English. E eu quero saber de onde você é. Descreva aqui para mim, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber where are you from, tá bom? De onde você é, where are you from? E aí também temos a palavra everything, que inclusive já foi explicada no passado, em aulas anteriores, aqui mesmo, da nossa série de secando frases em inglês. Recomendo, se você não assistiu, que você assista. Onde nós temos a palavra every, utilizada para todo, e thing para coisa. Unindo as duas coisas, nós temos todas as coisas, ou tudo. Então, quando eu digo in the future, everything is possible, eu quero dizer que no futuro, tudo é possível. Então, tem a palavra everything como tudo, ok? E é verdade, o passado nós não podemos alterar. E não importa o que você fez no passado, porque isso não pode ser alterado. Não importa, inclusive, o que as outras pessoas fizeram com você no passado. Ah, Marcelo, poxa, mas me magoaram tanto, me transformaram na pessoa que eu sou, verdade? Até o dia de hoje. Agora, de hoje em diante, você pode ser uma pessoa diferente. Você precisará de 2 coisas. Primeiramente, decidir isso. É importante que você entenda que o poder da escolha, da decisão, está nas suas mãos. Você quer continuar sendo a mesma pessoa de sempre? Então, continue. Não, Marcelo, eu quero mudar, porque os resultados na minha vida mostram que eu preciso de mudança. Ótimo. Então, agora você já decidiu. Segundo passo, tem que aprender o como fazer. Na Wave, nós não somos uma escola de inglês, né? Eu costumo dizer que nós somos uma escola de desenvolvimento humano
que ensina os nossos alunos a falar inglês fluente em até 6 meses. Então, toda essa abordagem psicológica que eu trouxe da ciência psicologia para dentro do ensino linguístico, devido à minha atuação também como terapeuta, faz com que os nossos alunos aprendam muito mais do que em inglês. Se você chegou até aqui e precisa de ambos os conhecimentos, saiba que, através da psicoeducação, dentro de uma vertente da psicologia chamada TCC, a gente utiliza essa palavra, a psicoeducação nos ensina o que devemos fazer. E através disso, através dessa abordagem, dessa técnica, melhor dizendo, você terá ferramentas suficientes, estando aqui conosco na Wave Imersão Linguística, para vencer as demais barreiras na sua vida, além do conhecimento linguístico. E óbvio que você aprenderá a falar inglês fluente também, permanecendo aqui conosco. Então, aguarde, porque sempre o melhor ainda está por vir. Decidindo de hoje para frente. Não é de hoje para trás. Passado, não podemos mudar. Mas de agora para frente, tudo é possível. Tá bom? Aprenda como fazer conosco. E então realize de verdade na sua vida. E aí, para fechar, temos o finalzinho, né? Perfect is perfect. As pessoas ficam esperando os momentos perfeitos, né? Para agirem, lembra? Então, é importante que você haja agora. Act now. Haja agora. Faça isso acontecer na sua vida hoje. Não espere amanhã. Não espere depois de amanhã. Não espere o momento perfeito. Porque o ser humano não é perfeito. A vida não é perfeita. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Aliás, essa é a beleza da vida. Porque se nós soubéssemos exatamente o que iria acontecer no dia de amanhã, a vida seria um tédio. Se tudo caminhasse perfeito, né? Se nós não tivéssemos os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas guerras, se a vida não fosse feita desses altos e baixos, a vida perderia o sentido. Então é importante que lutemos, é importante que vivamos esses momentos e aprendamos com eles. Então, se você está aqui agora, e se você chegou até aqui, é porque você tem essa gana, né, essa vontade, e você pode igualmente chegar lá, e vai, porque você vai receber o conhecimento certo aqui conosco, tá ok? Então, haja agora, act now, para receber todo esse conteúdo dentro da imersão em inglês fluente Wave. Acesse o nosso site, waveidiomas.com, preencha seu cadastro muito rapidinho, com seu nome, melhor e-mail e também um número de telefone com DDD, e aguarde, porque eu mesmo, pessoalmente, entrarei em contato com você. A nossa frase de hoje foi: Don't put off your genius and greatness to a time in the future where everything is perfect. Porque o perfeito simplesmente não existe para o humano. Mas a evolução, essa sim, deve ser buscada cotidianamente. My name is Marcelo Dutra. Foi um prazer estar com você. Nos vemos novamente em uma próxima aula. Take care and bye bye.